Com certeza o deck da Jinx não é um deck meta, não tem nenhuma grande pontuação ou uma posição de relevância em alguns torneios que estão tendo por aí, mas é um deck divertido e se você está buscando uma alternativa mais barata e viável de entrar dentro desse card game que é o Riftbound, é uma ótima porta de entrada. O deck da Jinx ele é subestimado, ele pode sim te trazer alguns tops, algumas posições interessantes nos torneios, mas como eu deixei bem claro no início, não é um deck que vai te dar uma consistência muito grande, como por exemplo um deck da Caixa. Vou mostrar aqui para você uma lista bem interessante que eu jogo, que eu me divirto, inclusive eu jogo com a Jinx, gosto bastante de jogar com ela, e nessa lista eu mostro uma carta ali que é um diferencial que você não vê em toda a lista por aí, e que para mim faz toda a diferença na gameplay. Então vem comigo e vamos aprender a jogar de Jinx. Pessoal, então aqui mostrando para vocês qual é a minha lista de Jinx roxa, como que eu estou jogando. Novamente é uma alternativa bem tranquila para você que está começando, é bem divertida e interessante e não tão cara assim para você estar curtindo, né, um pouco o Riftbound. E vamos lá, cara, praticamente a gente tem aqui a Jinx, a lenda da Jinx, ela faz o seguinte, se você começar o turno, né, na sua fase de início, se você começar o turno com uma ou nenhuma carta na mão, você acaba comprando uma carta extra, tá? Então é normal a gente ficar sem cartas na mão, tá? Com uma ou menos cartas na mão, é bem tranquilo isso no deck da Jinx. Você descarta bastante coisa, certo? Então, é uma lenda que você usa bastante, tá? Aparentemente parece que não, mas sim você usa bastante com a quantidade de descarte que a gente tem aqui no nosso baralho, certo? Então, esse é o poder aqui da lenda da Jinx. E nós temos aqui, geralmente eu inicio com a Jinx roxa também aqui do lado, né? O Riftbound você pode já começar com uma lenda aqui no campo de reserva, vamos dizer assim, no ladinho do campo, para você chamar quando você quiser. Então eu gosto de jogar com a Jinx roxa, embora nesse baralho, dependendo das matches que eu vou estar enfrentando, eu posso estar trocando e colocando a Jinx vermelha, tá? Essa minha lista me permite fazer essa troca se eu precisar de mais agilidade, né? Se eu quiser jogar um pouco mais rápido, já que a Jinx vermelha é mais barata. Então vamos lá, a Jinx roxa, ela tem um custo 5 e 1 de poder, então eu preciso girar 5 runas e depois voltar uma roxa para estar chamando ela para o campo. E obviamente ela vem como exaust, né? Ela vem assim de lado, porém a habilidade dela é muito boa, que a cada efeito de descarte, toda vez que eu descartar, fazer algum descarte, ela ganha mais um, tá, do seu might, o poder dela é 5, ela ganha mais um de might, certo? E além disso, ela fica pronta, ela fica ready. Então eu posso movimentar ela diversas vezes no cenário, tá? Então, por exemplo, chamei ela pro jogo, ela vem exaust, descartei uma carta com alguma magia, alguma outra carta da Jinx, ela fica pronta e fica mais um até o final desse turno. Fiz um movimento para um terreno, no mesmo turno, consegui descartar, eu consigo voltar lá para a base. Então ela é uma carta que vai ficar pulando, né, em terreno e voltando para a base para ficar um pouco mais segura, já que diversas spells só acontecem dentro do terreno. Então a minha ideia com esse deck é ficar pulando em terreno e voltando para a base para deixar minha Jinx bem segura, tá? Nessa lista eu venho com 3 Jinx roxas, tá? 3 Jinx roxas, porque de fato a minha mecânica, né, principal vai ser esse pula-pula nos terrenos, pontuando e voltando para a base, tá? Então eu quero realmente ter sempre uma Jinx à minha disposição e no último caso usar a minha que vai estar aqui no início da partida, beleza? Então são 3 Jinx roxas como Champion Unit aqui pra gente, tá? Bem, dando continuidade, aqui vem o diferencial dessa minha lista, tá? Eu venho com 3 dessa menininha aqui, da Stalfley, por quê? Ela tem uma habilidade muito boa, ela não é tão barata, ela custa 4 e uma roxa de poder. Ela tem um poder de 4, que é um poder até ok pelo custo dela, mas o melhor dela é justamente a habilidade, que é o seguinte, quando uma unidade aliada faz alguma movimentação no local onde ela está, ela pode movimentar junto. Então lembra que a nossa tática principal é justamente ficar movendo a Jinx para lá e para cá? Pois bem, ela pode ir junto com a Jinx. Então ela pode entrar exausta, mas se eu deixo a minha Jinx pronta e eu movimento a minha Jinx, eu posso levar ela junto. Então ela vai movimentando junto com a Jinx. Então aqui eu passo a ter não uma criatura só 5 e o Might a mais. Eu passo a ter de repente uma solução aqui para 10 pontos, né? Porque eu tenho o buff, que vai a 6, mais 4 dessa carta. Se eu deixar a Jinx pronta novamente, eu tenho um buff que pode ir a 7, 8, e eu tenho mais 4 aqui junto com ela. Então eu gosto de brincar que é a Jinx com a mochilinha dela, né? Então ela carrega essa criatura para onde ela for. Então esse é o diferencial aqui dessa minha lista, tá? Que eu não vejo muito essa carta rodando, tá? E que faz diferença, tá? Essa carta já me ajudou a solucionar vários problemas, tá? Com essa mochilinha. Então eu rodo 3 cópias, beleza? Dela também, para acompanhar as minhas Jinx, certo? Então beleza, ó. Eu rodo 2 Vi. A Vi é bastante importante, ela é a finalizadora do jogo, tá? Então basicamente ela é muito barata, o custo dela é 2
2 runas e 1 de poder. O poder dela é 3, porém, eu posso reciclar o meu descarte, posso reciclar X cartas do meu descarte, e o número de cartas que eu reciclar, né, do meu descarte aumenta o might dela. Então ela é uma grande finalizadora, soluciona vários problemas, e além disso ela também tem gank, tá? Que o gank permite que eu salte, né, de um terreno para o outro. Então eu vou com 2 cópias de Vai, certo? Vou com uma cópia de Jinx vermelha, como eu falei. Caso eu queira um jogo mais rápido, eu posso começar com essa Jinx no meu board, certo? Uma copiazinha é o suficiente. A Jinx ela tem um custo 3 e recicla 1 de poder. O poder dela, o might dela é 4, porém ela tem Accelerate. Então eu posso pagar uma runa e reciclar uma vermelha para que ela já entre pronta no jogo, né? Para já começar startando com ela, e ela tem Assault 2, o que é muito bom também. E como eu falei, ela descarta 2 cartas, que é normal na Jinx você está descartando muita carta, certo? Então a Jinx me ajuda também nesse ponto, para estar dando descarte e deixando pronta uma outra Jinx roxa que eu tenho no meu baralho, certo? Esse aqui é um carinha que todo deck roxo praticamente roda com ele, que é aqui o nosso querido Traveling Mercante, que nada mais é do que uma criatura 2, tá? Custo 2 e bate 2, porém o que ele faz é muito importante pra gente, principalmente pro nosso deck. Toda vez que ele movimenta, seja para entrar num campo, battlefield, seja para sair e voltar para a base, toda vez que ele movimenta, eu descarto uma carta e compro uma. Nem preciso falar, que é o que a gente precisa para acionar a nossa lenda. A gente precisa estar descartando carta, certo? Para ficar com pouca carta na mão. E também para acionar aqui a nossa Jinx a todo momento, certo? Então esse cara é muito importante para fazer o deck girar. Tem que rodar 3, né? Vamos lá. O deck da Jinx tem um diferencial também, que é esse número de descarte. Tá? O Riftbound, por enquanto, é um jogo que você não tem muita consulta no deck. Você praticamente, acho que não tem nenhuma carta que você, de fato, olha o deck. Então, comprar, rotacionar esse baralho é muito importante. A Jinx faz isso muito bem, tá? Então, você consegue ter acesso às suas cartas na maioria das vezes. Por isso que é importante você sempre trazer 2 ou 3 cópias das cartas. Se você colocar uma cópia só, embora eu traga aqui nessa Jinx, mas como eu falei, o ideal é só para ela já ficar pronta ali para mim no banco de reservas, né? Vamos dizer assim. Eu sempre trago 2 a 3 cópias de cartas, porque eu vou em algum momento conseguir ter acesso a elas, tá? Então vamos lá. Então a Vayne também é muito boa. A Vayne ela é um pouquinho cara, se você olhar no primeiro momento, né? Poxa, ela tem um custo 4 e recicla uma, com 2 de poder, porém ela tem um Assault 3, que é um Assault bem forte. Então ela vai a 5 quando ela tá atacando. Mas a gente quer a Vayne para quê? Para ela ficar indo e voltando também do campo de batalha. Porque caso o meu oponente esteja dominando um battlefield, né, um campo de batalha, eu posso já entrar pronto. Tá? Então já entro acelerado, certo? E eu consigo atacar. Nisso que eu ataco, caso eu domine e estou com a Vayne lá, eu posso pagar, virar uma runa e ela pode voltar para minha mão. Tá? Você repara que a maioria das criaturas da Jinx, né, do baralho da Jinx, você não quer ficar no campo de batalha. Você quer entrar, dominar, pontuar e sair. Então a Vayne faz isso muito bem, certo? Então eu coloco 2 copiazinhas também para o meu mid-late game. Ela ajuda demais. Aqui são cartas para o meu early game, né, para o meu início de jogo, assim como o Mercante. Eu tenho esse cara aqui que ajuda demais na nossa mecânica, que quando ele entra, eu descarto uma carta, novamente fortalecendo ali não só a minha lenda, mas também a minha mecânica da Jinx, certo? É uma criatura 2, porém tem Assault 2, certo? Eu venho com 3 cópias dele para fazer o meu deck girar também, certo? Por fim, nas criaturas, eu tenho 3 da Snake, que é muito bom, facilita demais a nossa vida, por quê? Normalmente, a gente não está no campo de batalha, o campo de batalha a gente quer deixar o campo de batalha livre, e no início do jogo é muito bom a gente já ter essa carta na mão para já dominar direto um campo de batalha. Então você repara que a maioria das cartas na Jinx, ou eu já vou entrar pronta, eu vou ter uma solução para entrar com ela pronta, ou nesse caso, caso o campo de batalha esteja livre, eu consigo voltar ela e dominar aquele campo direto, tá? O late game da Jinx é meio complicado para você finalizar, tá? Você conseguir pontuar. Então, ela ajuda demais, porque caso o campo esteja livre, eu domino direto com apenas 3 de custo. Muito legal. Ela pode entrar direto no campo que estiver vazio, tá? Então, beleza. Agora, vindo aqui para as spells. Eu venho com Ride of the Wind, muito importante. Ela é uma action, então eu posso usar sempre que tiver um gatilho de action, eu posso estar utilizando. E ela move uma unidade e deixa essa unidade pronta, com custo de 2 e uma roxa para reciclar. Muito boa, novamente, eu quero ficar para lá e para cá com a minha Jinx. Além disso, eu tenho algumas outras criaturas ali que também servem para dar uma acelerada, deixar ela pronta. Então essa carta aqui é bem importante, além também que eu posso estar utilizando ali no meu aliado, se for no cenário 2x2, certo? A Clave, muito boa, me deixa mais forte, principalmente na Jinx, quando ela fica saltando entre os campos e os locais. Ela me dá Assault mais 3, simples e fácil, bem baratinho, é uma action. Posso usar ali no showdown, no meio do showdown, para fazer uma diferença e garantir ali o meu terreno. 3 cópias dela, certo?
Mega Missile, extremamente importante, é a carta de assinatura da Jinx, só pode rodar no Dex da Jinx, certo? Muito forte. Ela custa 4 e eu reciclo ou uma roxa ou uma vermelha, e ela vai para o descarte, mas o interessante é o seguinte, ela causa 5 de dano, seja no campo de batalha ou na base inimiga, qualquer lugar eu posso estar batendo com Mega Missile, porém a habilidade dela é muito legal também, que caso eu conquiste um terreno e essa carta esteja no descarte, eu posso descartar uma carta e voltar ela para minha mão. Então a sinergia é perfeita com a nossa Jinx roxa, porque afinal eu tô com a minha Jinx roxa aqui exausta. Com alguma outra carta, ou com a própria Jinx, eu deixo ela ready, vou para um terreno, domino o terreno, eu descarto uma carta, ativo novamente a minha Jinx roxa e eu volto ela para minha mão. Beleza? Então é uma carta que eu posso descartar tranquilamente no início do jogo. É bom ter ela na mão para descartar logo de cara, porque eu quero ter de fato essa carta no descarte. Eu preciso dela no descarte para me ajudar com a Jinx roxa e também causar 5 de dano em qualquer lugar. Então essa carta aqui é extremamente importante. Inclusive eu já vou mostrar o side deck, eu tenho a terceira cópia dela no side deck, caso eu precise realmente muito dela, dependendo da match, certo? Fallen Star, não preciso nem falar, todo deck vermelho praticamente roda essa carta, muito forte, não é tão cara, embora recicla 2, já a gente tem uma solução para isso, certo? Então ela custa 2, recicla 2 e ela causa 2 vezes 3 de dano em alguma unidade. Cuidado, muito cuidado com o Fallen Star, porque são 2 hits, eu faço isso 2 vezes. Então dependendo de quem eu esteja jogando, isso pode me atrapalhar muito. Exemplo, se eu estou jogando ali contra uma Kiana que tem Deflect, então a cada magia que eu usar nela, eu vou gastar mais 1 de poder. Então, na verdade, esse meu Fallen Star vai reciclar 6 e não só 2. Então, cuidado aqui, tá? No uso do Fallen Star, mas é uma carta muito forte. Todo deck vermelho praticamente roda, então estou rodando 3 cópias. Bem, isso aqui é muito importante seguir pra gente. O que ele faz? Eu descarto uma carta e eu viro esse guia e eu escolho uma unidade para caso essa unidade morra nesse turno, eu pago uma runa vermelha para ela voltar para minha base exausta. Então nem preciso falar, eu descarto para ativar minha Jinx, boto ela para frente, caso ela morra no combate, eu volto ela para minha base e ela não é descartada, tá? Então, muito essencial essa carta aqui no baralho também. 2 cópias funcionam bem, você pode colocar uma terceira para te dar mais consistência, mas 2 cópias até que ajuda, certo? Bem, vamos lá. Dando sequência, eu tenho mais uma cópia. Esse cara aqui você pode estar substituindo pela terceira unidade dessa, não tem problema, tá? Mas esse barquinho aqui ajuda bastante. Você paga 1 e vira ele, você consegue trazer uma unidade da base, tá? Do campo de batalha, desculpa, uma unidade aliada do campo de batalha para a base. É também uma forma de você movimentar a Jinx, tirá-la do campo. Lembra que a nossa intenção não é deixar a Jinx no campo, certo? Agora sim, esse cara é extremamente importante também, principalmente para a gente que tem muito descarte, a gente quer rodar o nosso deck. Toda vez que eu descarto esse guia, se eu descarto esse guia, eu compro uma carta a mais. E não só isso, ele é um guia, então eu posso estar utilizando ele em uma... eu quero sempre descartar, né? Mas eu posso estar utilizando ele como guia em uma potencial urgência, né? Que eu preciso comprar uma carta. Se eu baixo ele como guia, eu compro uma carta. E se eu destruo esse guia, ele morre de alguma forma, eu compro uma carta também. E mais, na maioria das vezes, como a gente está descartando muita carta, a gente quer usar ela no descarte para comprar 2 cartas. Por exemplo, né? Se eu estou usando um mercante, né? Cadê o mercante? Vamos lá, mercante. Então, cadê aqui? Então, vamos lá. Então, se eu movimento um mercante, né? Lembra que toda vez que eu movimento um mercante, ele descarta e compra uma carta. Então, se eu movimento um mercante e descarto essa carta, eu compro 2 cartas, certo? Então, esse é o combinho. Basicamente, é isso que eu quero fazer. E funciona demais. Agora, por fim, nós temos os selos. Eu rodo 2 selos de cada, tá, no meu main deck, justamente porque eu quero ter muito selo. Você vê que eu tenho muita coisa ali que reciclo o tempo inteiro, então eu preciso desses selos, tá? Eu preciso de 2. Claro que tem a galera que acha um pouco exagero rodar 4 selos, mas realmente esses selos fazem a diferença, tá? E no meu side deck, que eu vou estar mostrando aqui para você, você pode acabar substituindo, né? Caso você não queira estar jogando com a Jinx vermelha, você pode substituir, ele faz parte da minha substituição em determinado momento, tá? Então eu rodo 2 selos de cada uma das cores. O meu side deck ele é montado pelo seguinte, tá? Novamente, eu tenho um terceiro Mega Missile, se eu precisar de mais consistência, certo? Eu tenho essa unidade que ela é muito cara, mas ela é muito boa, que ela custa 8 e recicla 2 do roxo, porém eu posso pegar uma unidade do meu descarte e jogar ela sem nenhum custo. Isso aqui me ajuda em diversas formas, tá? Me ajuda tanto para trazer, caso eu perca todas as minhas Jinx, isso aqui já me ajuda bastante. Isso aqui também me ajuda bastante nessa nossa amiga aqui, ó, para fechar algumas partidas, porque eu posso trazer ela de volta do descarte e ela vem direto no campo que estiver limpo para eu estar dominando, ganhando o 8º ponto,
ou o sétimo ponto, enfim, no late game, que é quando eu vou estar usando essa carta, já que ela é muito cara, ela ajuda bastante nessas plays, certo? Por fim, quando eu estiver jogando contra decks pequenos, decks que deixam um pouco criaturas mais fracas no campo, eu vou estar usando o Gush, 3 unidades do Gush. O Gush basicamente é um reaction, posso usar ele a qualquer momento do jogo, portanto que eu tenha uma runa em pé para poder pagar ele. Eu pego criaturas de 3 ou menos e devolvo para a mão do seu dono, tá? Então isso aqui me salva, né? Salva algumas criaturas minhas e também posso estar liberando ali alguns campos, dependendo ali da situação. E por fim, no meu side deck, o Inverse Timelines é interessante, novamente, por ele fazer o descarte que eu preciso para Jinx e também reciclar minha mão, mas contra decks que ficam com muita carta na mão que pode acabar me atrapalhando, né? Decks que tem muitas magias, que jogam com muitas mãos, é legal resetar a mão do seu oponente e atrapalhar ali um pouco o jogo dele novamente, porque embora ele vá comprar 4 cartas novas, certo? Tem muita carta ali que são cartas chaves, que às vezes está na mão do seu oponente e fazer ele descartar faz toda a diferença, certo? E por fim aqui da nossa lista, opa, bati aqui. Bem, e por fim aqui da nossa lista, nós jogamos com esses 3 terrenos, tá? O primeiro terreno é o terreno que a gente começa com 1 ponto. O nosso jogo, ele é acelerado, ele é um jogo para realmente ganhar rápido. Então já começar com 1 ponto ajuda demais, tá? A gente, tá? Claro que o oponente também começa com 1 ponto, mas novamente, nós somos um deck mais rápido. Acho que tanto a gente quanto a Caixa, né? São decks que aceleram bastante. Então, realmente, esse campo aqui ajuda muito nesse ponto, tá? O segundo, é claro, é o nosso campo que quando eu conquisto, eu descarto e compro. Então, a mesma coisa, como eu falei para você, a gente precisa estar descartando o tempo inteiro para estar comprando novas cartas, fazer o nosso deck girar e também ativar ali a nossa Jinx roxa e também a nossa habilidade da lenda, então esse campo é bem importante pra gente. Por fim, eu estou jogando com esse campo do Gank, tá? Toda unidade aqui tem Gank, novamente para conseguir movimentar rapidamente, então eu posso vir com a Jinx para cá, deixo ela ready e posso pular diretamente para o outro campo. Então isso aqui ajuda demais. E também funciona muito, né, com essa personagem. Eu posso estar iniciando o jogo já fazendo 3 pontos, porque eu posso iniciar o jogo, coloco ela aqui no gank, pontuo. O oponente me devolve o ponto, eu faço o hold e já pulo para o segundo, certo? Então realmente esse campo aqui é o que geralmente eu abro o jogo, tá? Geralmente o meu primeiro campo é esse daqui, para tentar fazer essa play, tá? E deixar o oponente começar. E depois eu venho com esse para acelerar caso eu vença, e caso eu não vença, eu venho com esse outro terreno, porque eu preciso um pouquinho mais de consistência e fazer meu deck girar, certo? Então, e para finalizar as runas, é claro, também, né? Acabei esquecendo. Com as runas, como a gente gira muito em torno ali, eu acabei fazendo 6-6. Eu estava rodando antes com 7-5, tá? Já que a gente gira muito roxa, mas agora eu estou fazendo esse teste 6-6 que funciona também muito bem, já que eu dei uma balanceada entre vermelho e roxo dentro dessa minha lista. Bem, basicamente é isso. Teste essa lista que vale a pena, tá? Como eu falei, ela é extremamente divertida, não é tão cara de montar, então a Jinx hoje é uma ótima opção se você quer diversão e de uma maneira mais acessível dentro do cenário hoje do Rift Bound. Então é isso. Se você curtiu, comenta aí essa lista, me comenta se você mudaria alguma coisa para eu também testar e também considere se inscrever aqui no canal. E é isso. Aquele abraço, até a próxima. Valeu!